Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar aí sobre novos aportes aqui na carteira do canal. Vamos falar aí sobre a BR Partners, pessoal, que foi justamente a empresa que eu acabei de efetuar um novo aporte aqui na carteira, suas perspectivas. Vamos falar também um pouco aí sobre o Ibovespa, quais são as tendências aí para o médio e longo prazo da Bolsa Brasileira de acordo com o mercado. Também falaremos aí sobre o EWZ, que mede aí, no caso, a volatilidade do Bovespa em dólar, tá? E esse índice aqui ele é bem interessante para ser analisado na Bolsa Brasileira, tá? E também vamos falar aí um pouco sobre a rentabilidade da minha carteira de ações e ver aqui como que se performou esse crescimento. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque já estamos atingindo quase 900 inscritos aqui no YouTube, tá? Fico muito grato aqui com vocês com relação a isso. As visualizações do canal até que voltaram a performar de uma maneira significativa, tá? Alguns vídeos atingiram aqui 115 views, né? E outros aí 40, 50. E eu fico feliz aí de estar proporcionando conhecimento para vocês aqui na comunidade. Por isso que eu já vou dizendo aqui, não se esqueçam de se inscreverem no canal, ativarem o sininho e deixarem nos comentários aí sugestões que vocês queiram que eu realize aqui no canal. Também considerem aí em aderir a essa planilha, pessoal, ações aí com alto potencial de crescimento para os próximos anos, tá? Essa planilha eu basicamente preparei com 70 empresas, entre small e large caps aí na Bolsa de Valores, que tem todos os indicadores calculados e por um preço bem acessível, podendo parcelar em até 12 vezes sem juros, tá? Então fica aí a planilha para vocês. Vale ressaltar que essa planilha é totalmente vitalícia e tem aí essas empresas que vocês podem analisar com mais facilidade, até porque muitas pessoas têm dificuldades aí, né, de aderir a uma planilha decente, pelo menos que proporcione indicadores bons aí no médio a longo prazo, tá? Bom, comentando aqui então sobre os novos aportes que eu realizei aqui na carteira, pessoal. Bom, basicamente sem nada novo, acabei aumentando minha posição aqui na BR Partners, tá? A princípio, a minha posição antiga era de 416 ações. Então, se a gente tirar a diferença, até porque, infelizmente, devido às regulações aí da CVM, eu não fico mais mostrando a minha corretora com tanta frequência, tá? Então, já vou ressaltando aqui que nada é recomendação. Então, fiquem aí com essa dica aqui. Bom, partindo então aqui, 736 ações dividido menos aí, perdão, né? 416, eu basicamente para esse mês comprei 320 ações, tá? Se a gente multiplicar aí pelo preço que a BR Partners se encontra, que basicamente o meu preço médio de compra foi em 15,40 e multiplicar por 320, eu utilizei de um recurso de R$ 4.928 para investir aí na empresa, tá? Parte desse recurso foi do meu bolso e a boa parte também foi dos dividendos que pingaram do Banco do Brasil hoje, tá? Então, basicamente, eu peguei os proventos do banco e já reapliquei aí na BR Partners, porque sim, eu acredito que a BR Partners ela ainda continua muito subprecificada na bolsa de valores, tá? Se a gente pegar aqui a análise de múltiplos da empresa e comparar com o seu par setorial, que é o BTG Pactual, podem perceber que em termos PL ela continua muito abaixo do BTG Pactual. Enquanto o BTG Pactual é cotada a 12,42 vezes lucro, hoje a BR Partners está cotada a 8,77, tá? Também tem um preço sobre valor de patrimônio muito inferior ao do BTG, possui um yield maior, até porque a BR Partners paga aí mais ou menos 65 a 70% do lucro em forma de dividendos, tá? E com uma periodicidade de maneira trimestral. É uma empresa que detém uma margem líquida superior ao do Banco BTG Pactual. Basicamente, a margem líquida ela simboliza o quanto que a empresa está conseguindo gerar de receita, tá? A cada R$ 100 de receita, o BTG, no caso aí a BR Partners, ela retoma R$ 45 de lucro líquido. São uma excelente margem, principalmente para um banco de investimentos, tá? Liquidez corrente também está aí acima do BTG Pactual, quanto maior melhor, já sabemos disso. O ROI está superior, acima também. Então, basicamente, é aquele tipo de empresa que tem crescido a uma taxa muito interessante anualmente, possui um ROI muito superior e é cotada a múltiplos bem menos aí do que o BTG Pactual. Até porque se a gente pegar aqui o BTG Pactual, pessoal, ele já é uma large cap, tá? Ou seja, ele já é uma empresa com uma grande capitalização de mercado na bolsa de valores, tá? Se vocês virem aqui na parte de empresa, que vocês conseguem verificar melhor mais sobre esse tipo de análise, olha só o valor de mercado do BTG.
fica em 158 bilhões. Enquanto que se vocês pegarem aí da BR Partners, colocarem aqui, o banco ele basicamente é uma microcap, tá? Ou seja, sim, basicamente small caps e microcaps, elas possuem um potencial de retorno maior do que as empresas maiores, até porque as empresas maiores já são mais maduras, né? Então, no caso aqui não aparece, mas a BR Partners detém um valor de mercado de 1,6 bilhão. Basta que vocês peguem a cotação atual e multipliquem aí pelas ações preferenciais, tá? Que são as ações com mais liquidez no mercado, e eles acabaram juntando as duas classes e apenas a BR Partners é negociada por units, tá? Até porque os sócios do banco não têm pretensão que os acionistas votem em assembleias. Claro, isso aqui é uma desvantagem, portanto, claro, isso pode mudar. A médio e longo prazo eles podem, se a empresa atingir um nível de qualidade e transparência muito grande no mercado, eles podem jogar sim as ações no novo mercado. Mas unit preferencial não é impeditivo para mim, até porque eu não tenho pretensões aí de controlar a empresa e outra que eu nem conseguiria, né? Você necessita ter uma participação muito grande para que esse fato ocorra. E se olharmos aqui, pessoal, né? Perceba que a BR Partners vem mantendo sua lucratividade muito boa. Desde o ano de 2020, que foi seu IPO aí na Bolsa de Valores, ano após ano a empresa foi mantendo uma lucratividade muito atrativa, tá? Então, realmente uma empresa muito boa em termos de múltiplos e que segue reportando resultados até que satisfatórios. Partindo aqui para a área, a empresa atua em Investment Bank, que consiste aí em fusões e aquisições, mercado de capitais, assessorias e conselhos, né? Então, basicamente, é um banco de investimentos que não tem como principal a atividade de crédito. Não está aí sujeito como um banco ou um múltiplo tradicional a atividade de crédito, inadimplência e riscos aí com a clientes pessoas físicas, né? Capital Markets, que consiste em área de mercado de capitais, né, que tem aí como principal ponto certificáveis de recebíveis, CRIs e CRAs, né, certificados de depósitos interbancários e também temos aí basicamente exposições ao mercado de dívida, onde é um mercado aí bastante aquecido também e tem proporcionado resultados muito bons. O Wealth Management também é a parte aqui dela, né, que tem o objetivo de reforçar o pilar e gerar valor aos seus clientes, tá? Área especializada em gestão de fortunas de famílias de alta renda que tem o objetivo de preservar ou maximizar a geração de riqueza. Então, basicamente, a BR Partners tem uma área de negócios muito diversificada, tanto na parte de intermediação de empresas, como nessas partes de wealth management, intermediação de mercado de capitais. Realmente outra coisa que outro nível a empresa no mercado financeiro, tá? Muito menos arriscado, inclusive, do que um bancão tradicional. Se olharmos aqui um pouco os números da empresa, tá? Percebam que o crescimento de receita foi muito expressivo, crescimento de receita com clientes, o lucro líquido só tem crescido e o ROI se encerrou em 24%. E para quem tem dúvidas do que basicamente é o ROI, ele é a rentabilidade sobre o patrimônio líquido. Basta você pegar o lucro líquido da empresa, né, no ano aí respectivo e dividir pelo patrimônio líquido dela. Consequentemente, vocês podem tirar aí o ROI com mais precisão. Partindo então agora aqui com o Ibovespa, pessoal, e por que também estou focando na BR Partners, é porque ela é uma small cap, como já citei para vocês. E o cenário continua muito favorável para as small caps aqui no Brasil. Até porque se a gente pegar o Ibovespa, ele acabou se valorizando 15% ao longo do ano, tá? Se a gente considerar que o último topo que ele teve, a apreciação foi de apenas 2%. Portanto, o fluxo de capital estrangeiro na bolsa de valores ainda continua ascendente, entrando com força aqui na bolsa, né? Perceba, tivemos uma entrada de 1,6 bi, uma de 1,3, 347. Então, o estrangeiro, principalmente devido aí a possível previsão de queda na taxa de juros norte-americana, basicamente o investidor estrangeiro está buscando opções mais atrativas em mercados emergentes, como o Brasil, né? Em ativos de risco da Bolsa Brasileira. Consequentemente, ele vai retirar o capital especulativo, ele se move dessa forma. Juros menores, os títulos públicos federais americanos, os treasuries, né, bonds, eles tendem a render menos. Consequentemente, investidores realizam venda, principalmente com marcação a mercado, né? Até porque quando a taxa de juros cai, geralmente os títulos se valorizam. E aí é a hora que os investidores começam a fazer lucros, né? E migrar esse capital para uma economia onde está com ativos de risco mais subprecificados. Eles podem acabar lucrando principalmente com a valorização de curto prazo, tá? Até porque o capital estrangeiro ele representa 60% do volume e de precificação na nossa bolsa, porque somos um mercado em termos de liquidez não tão pujante quanto os outros, então a gente está suscetível a sofrer volatilidades especulativas no caso maiores no nosso mercado, né? E se olharmos aqui o EWZ,
pode perceber que é o índice, o Ibovespa em dólar. O Ibovespa em dólar, ele não atingiu o topo de 2019, tá? Percebam que o Ibovespa em dólar estava em 47,45 antes da pandemia e ele ainda está em 29,87. Claro, tem a questão doméstica também, até porque o dólar se valorizou muito nesse período e basicamente o real perdeu valor frente ao dólar, principalmente por questões de inflação e também pelo capital estrangeiro, até porque se há uma saída muito massiva de capital estrangeiro na nossa economia, isso faz com que o dólar se aprecia, até porque o dólar se torna mais escasso e isso aqui faz aumentar o preço da moeda. O inverso também ocorre. Se há uma entrada massiva de capital estrangeiro, o dólar cai porque ele se torna mais abundante, consequentemente, mais demanda, o preço tende a diminuir, tá? É assim que funciona a velha lei da oferta e da demanda. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Abordei um pouco aí e comentando aqui mais sobre a rentabilidade da carteira, que era o último tópico aqui, perceba que a rentabilidade da carteira está muito boa, tá? Desde o início que essa carteira foi construída, que foi lá em 10 de, no caso, novembro de 2021, que eu comecei com um recurso bem ínfimo, tá? Realmente comecei a fazer aportes mais agressivos nessa carteira a partir aqui de 2022, principalmente no mês 4, mês 5, onde eu comecei a aportar com mais frequência. Aqui nessa época, eu apenas aportava e estudava, não tinha um conhecimento tão grande ainda, né? Mas com o passar do tempo, podem perceber que essa carteira foi produzindo uma rentabilidade muito expressiva. E hoje está em uma rentabilidade de 65%, tá? Muito acima do Ibovespa e do CDI. Então a carteira ela bateu em larga escala o mercado, os outros índices e também bateu tudo, né? Se a gente colocar aqui o Ibovespa mais IFIX, né? Colocar o IPCA, perceba que a carteira rendeu muito mais que o IPCA e o IFIX junto. Então, isso mostra a superioridade de fazer o stock picking, a seleção de ações individuais na bolsa de valores. Portanto, necessitam ser empresas boas, né, que tenham boas perspectivas, bons pagamentos de proventos, até porque boa parte dessa rentabilidade obtida foi através dos dividendos das empresas, tá? Ou seja, da distribuição de resultados das empresas. Isso mostra que o dividendo, no médio a longo prazo, representará de 70% a 80% do seu retorno. Perceba que de apreciação, a carteira apenas deu 15,50%. Então, se eu tivesse dependido apenas de valorização, consequentemente esse patrimônio seria muito inferior, porque esse patrimônio foi construído através dos dividendos que a carteira foi produzindo ao longo do tempo. Então, perceba que 80% do retorno foi devido ao dividendo, não da valorização das ações. Por isso que olhem para a sua carteira com um horizonte de tempo de médio a longo prazo. Essa grande queda que teve aqui foi um efeito erro sistêmico, tá? Até porque eu acabei realizando uma troca da Irani aí pelo Banco do Brasil, então o mercado acabou contabilizando como uma perda de rentabilidade. Mas isso aqui não tem nada a ver, é apenas aqui um erro sistêmico do Status Invest. Bom, pessoal, vou terminando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até um próximo vídeo, pessoal.